uma fita lá em cima que ele segura o impacto das pessoas que o PVC não aguentaria, né? Ele ficaria balançando demais. Então é fácil, né? Uma área pequena de cana, como normalmente nós estamos acostumados a trabalhar, é fácil. E experimentos como esse aí, que foi feito lá em Valadares, junto com a Embrapa, é que determina isso aí. Isso aí mede de 4 anos. Você vê variedades antigas, como a 454, que é da década de 80, com produções altíssimas. Então realmente ela responde muito à adubação e à irrigação. É uma planta fantástica, cana de açúcar, né? O pessoal da usina aí tem uma experiência grande nisso e a gente tem que aproveitar essa experiência, né? Bom, diante de tudo que eu falei, você vai me perguntar, bom, eu quero fazer um projeto, e aí? Né? O que eu preciso fazer para fazer um projeto? Primeira coisa, tem que ter um levantamento detalhado da área. Porque aí você vai planejar tamanho de piquete, corredor, tudo que vai planejar, irrigação, tudo vai planejar nesse levantamento. Certo? Medir vazão, porque às vezes o cara quer fazer um projeto para 50 hectares e tem vazão para irrigar 20. Não adianta. Certo? Exige outorga hoje. A tendência é que isso otimize o processo, né, com as contratações novas aí do pessoal da FEAM, da Supran, do IGAN, né? A gente trabalha sempre com um programa de computador que é o AutoCAD e para começar a tomar a decisão do projeto. Que decisão é essa? Imagina o seguinte, você tem uma área desse tamanho, isso é uma fazenda no Prata que a gente trabalha. Então, o que nós planejamos? Primeiro fazer um projeto de 10 hectares, que é a fase 1 que já está funcionando. A fase 2 que vai entrar em funcionamento, nós vamos pegar 20 hectares dessa área e vamos fazer 20 hectares aqui. E depois 30 hectares na área de cima, totalizando 60 hectares de irrigação. Então essa é a ideia, é planejar e não precisa instalar tudo de uma vez. A malha tem essa vantagem, se fosse um pivô, né? Aí você tem que planejar o tamanho dele também, não ia mudar muita coisa. Então aí só para vocês terem uma ideia, né? Esse produtor trabalha com 2 lotes, 20 piquetes. Então quando liga à noite, liga o piquete 11, por exemplo, e um junto, irriga esses dois, de um lado e do outro corredor. Na outra noite vai ligar o 12 e o 2, e assim vai. Certo? Bom, então, tudo que se aplica tem que ser aplicado via água. E aí você tem que escolher o adubo adequado. Por quê? Se aplicando via água tem uma série de vantagens em relação à compactação do solo, em relação ao próprio plano mecânico da cultura, né? Você já está usando o sistema para irrigar, então aproveita e joga o adubo, você reduz os custos, tá certo? A grande vantagem, parcelamento. Eu posso começar a fazer fertilização em setembro até março. A época mais quente, fazendo uma fertilização por mês. Se eu tenho que jogar 1000 kg de um determinado adubo, eu posso parcelar isso em 8, 10 vezes. Então, se você parcela, o risco de perda é menor. Tá certo? Principalmente nitrogênio. Porque nitrogênio perde muito por volatilização. Então, o risco de perda é menor, né? Você pode aplicar junto os micronutrientes, né? Economia de fertilizante, porque você parcela, inclusive aplicar água residuária também. Quando você faz um projeto para fertilização em pivô, você tem que fazer uma estrutura de uma caixa ao lado da torre central e ter uma bomba adequada para injetar, porque a bomba que está irrigando o pivô, a água já chega com determinada pressão aqui. Então você tem que conhecer essa pressão para você poder dimensionar essa bomba para injetar o nutriente aí dentro. Então é uma caixa, normalmente a gente usa uma caixa de concreto. Em pastagem o volume de adubo é grande, então eu recomendo uma caixa entre 6 e 8 mil litros, para pivô de 100 hectares. E aí você tem os misturadores, né? Que são agitadores com motor de meio cavalo, é o suficiente para agitar isso. Você põe um sistema de polir e correia e você agita isso no momento. Na malha, o sistema é simples, né? Normalmente as áreas são menores também, e você pode ligar a bomba de fertilização, a caixa de fertilização, direto na bomba de irrigação. Você vai perguntar, mas isso vai danificar a bomba? Olha, a passagem de produto químico por uma bomba, que tem rotor de bronze ou de ferro fundido, danifica. Mas se você fizer bem feito, você vai durar 5, 6, 7 anos esse rotor. Não há problema algum. Tem projetos que nós implantamos em 96 que não trocou o rotor da bomba até hoje. Porque o cara opera direito. O volume de adubo que passa em relação ao volume de água que está succionando para irrigar é muito pequeno. Então é questão de manejo, né? Tem que manejar. Aí, mesmo sistema, polia, um motorzinho de meio cavalo, agitando uma caixazinha de 1000 litros, de 500 litros, tá certo? E aí vem a pergunta, quando é que eu faço a fertilização? Lúcia está me questionando isso hoje. Quando é que eu faço a fertilização? Antigamente pregava o seguinte, tirou o gato do piquete,
põe um adubo. Nós começamos a ficar incomodados com isso, porque principalmente quem tem pivô, às vezes o funcionário tem que passar a noite toda fazendo adubação lá. Isso é complicado botar o funcionário para trabalhar à noite. Tem um custo esse negócio. E o risco. Então, nós fizemos a seguinte pesquisa. Durante um ano, nós aplicamos o adubo. Um dia após a saída do gato, uma semana e 14 dias. Não tem diferença significativa. Pode aplicar a qualquer momento que melhor lhe convier, para evitar esse negócio do cara trabalhar à noite. Não existe diferença significativa. Se você fez a adubação correta, não tem esse problema. Agora, se você puder treinar um funcionário, principalmente em áreas pequenas, falar assim, olha, o gato saiu no outro dia sem joga adubo, via fertilização. Fica mais fácil porque o cara começa a mentalizar. Banda pequena, aduba. Mas não tem essa necessidade, isso é muito interessante, principalmente para pivô acima de 60, 70 hectares aí, tá certo? Bom, água residuária é excelente para gramínea, de uma maneira geral. Só para você ter ideia, tem várias cidades dos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia que desde a década de 70 não tem esses tratamentos de esgotos caros que nós temos no Brasil. Aplicam isso tudo via irrigação em plantas. Desde a década de 70 o pessoal vai fazendo isso. Eu estive visitando Israel, na cidade de Beersheba, no norte de Israel, que tem 300 mil habitantes. Toda a água residuária, todo o esgoto da cidade eles captam e aplicam em plantas utilizadas em alimentação animal. Toda a água. Eles fizeram lá um buraco imenso no deserto. Tá? E quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de ver e fotografar isso, porque eles estavam construindo. Depois eles estavam voltando a areia, porque eles revestiram de lona. Estavam voltando a areia para esse negócio. Pegam o esgoto da cidade, jogam em cima dessa areia, ela filtra, tem uma declividade no fundo dessa lona, captam isso, jogam no tanque e daí joga em milho de silagem, algodão, principalmente essas duas culturas. Certo? Tudo isso é feito há muito tempo lá. Então, a gente tem que utilizar melhor isso. A água residuária de silvicultura é muito rica. Cada 1000 litros de água residuária que sai de uma pocilga chega a ter 5 kg de NPK. Na realidade, o cara que tem uma pocilga tem uma fábrica de adubo na fazenda. Tem várias fazendas que a gente acompanha aí, que a lucratividade do suíno em determinadas épocas do ano é muito baixa ou negativa, que o que segura o negócio é a utilização correta e racional do dejeto. Então isso é muito interessante. Esse é o pivô que eu falei lá no Mato Grosso do Sul, aplicando dejeto. Lá nessa fazenda, uma caixa que nós bolamos, o dejeto sai com muito pelo, e essa fazenda não tem biodigestor, o dejeto sai com muito pelo, mesmo o biodigestor sai com muito pelo, e às vezes ele encobre a saída dos aspersores, porque o pelo acaba trançando. Se você colocar uma tela na caixa, essa tela retém 90% do pelo, e elimina o problema, tá certo? Principalmente quando está aplicando, a bomba está mandando o dejeto, né? Cria uma espuma por cima que ajuda a segurar o pelo ainda. Isso é um experimento nosso na Universidade de Uberaba, onde nós temos um tanque de água e um tanque de água residuária de silvicultura.